cortou um pouco. Você falou que mora em Barreiras e de vez em quando vem em Brasília para estudar, mas é do Ceará, né? Eu trabalho como professora aqui em Barreiras, né? Sou professora na universidade aqui, e Qual, tenho, qual matéria que você dá que... eu dou gestão pública Entendi. Legal. e tem 4 anos que eu moro aqui, vim para do concurso Aham. e, e eu tenho 29 anos. Bom, agora sim, vou compartilhar minha tela aqui com você. Nós vamos começar a falar sobre quem você é. Eu vou fazer uma leitura dessas imagens, mas à medida do que eu vou analisando, eu vou te perguntar algumas coisas, tá? Essa análise a gente usa para fazer a análise do estilo. Por que eu gosto desse tipo de análise? Porque ela ela consegue transmitir exatamente o que você gosta. E a gente consegue ler um pouco mais das entrelinhas. Quando a gente fica muito nas roupas, fica muito aquela coisa assim, eu gostaria de usar vestidos fluidos e não sei o quê. Tá, mas faz sentido para você usar isso hoje? Fica uma coisa muito material, sabe? Muito só roupa, né? E o bom de ler as imagens é que a gente consegue ter uma ideia mais tanto de personalidade quanto também de elementos visuais, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Aí nós vamos preenchendo isso aqui e eu vou colocar aqui as imagens do lado. Então, quem você é? Primeira coisa que a gente pode bater, tanto nesse quanto no quem você gostaria de ser, é a questão das cores, que são bem suaves em todas as imagens. Os dois já tem uma coisa meio parecida. Então, assim, se você for olhar, tem coisas delicadas em todas as imagens, né? Vamos analisar aqui. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu colocar a imagem menor. Vai ficar mais fácil. Aí. Então, uma coisa que a gente pode colocar são as cores suaves e que está presente nos dois, depois a gente coloca no que você gostaria de ser. Aqui tem a questão da viagem, né? A ideia de, assim, não sei se é a questão de viagem, mas é um outro lugar, tem a questão de liberdade, de conhecer lugares novos. Em relação a cores também, né? Questão de cores mais vivas, mais abertas. Tem uma mistura de estilos e uma mistura de elementos em relação a linhas. A gente tem linhas mais retas nos desenhos, nos prédios, e linhas arredondadas também. O que essa imagem traz para você? Eu pensei, apesar de demonstrar que eu gosto de viajar e tudo mais com ela, essa imagem me passa um lugar que eu gosto de estar, né? Que é aquele intermediário. Nem uma cidade muito grande, nem uma cidade muito pequena, né? Então, eu não gosto de mega cidades, mas também gosto de ter algum tipo de acesso a algumas coisas. Então, eu gosto desse tipo de lugar para viver, assim, eu consiga ver o céu, certo? O Uhum, céu que não seja poluído, né? para mim, conseguir ver o céu é muito importante. Uhum. Que não tem poluição, que dê para fazer as coisas a pé, que eu não preciso tanto de carro, eu não gosto de usar carro. Então, me remete muito a isso, por isso eu escolhi essa imagem. Legal, legal. É um pouquinho da questão de liberdade mesmo, né? Porque você consegue, se você precisar ir de carro, você pode ir, vai chegar rápido. Se você quiser ir a pé, você vai chegar em algum lugar, vai poder fazer suas coisas e resolver. Até a sua vida, eu imagino que a cidade onde você mora hoje é um pouquinho assim, não é? Exato. Né? Você só tem a questão da agitação entre estar em algumas cidades diferentes de vez em quando. Isso, exato. E não é uma coisa que te incomoda, pelo jeito, porque assim,
Eu acho que quebra um pouco essa coisa da rotina de uma cidade menor. Ah, com certeza. Eu adoro ficar pingando de lugar em lugar. É bem essa questão da liberdade. Como que você é em relação, por exemplo, a horários? É uma coisa que você gosta de seguir horários, ou se você pudesse ter uma vida mais. Como que é? Eu gosto muito de dar aula, né? Amo dar aula. E uma das coisas que mais fez escolher que eu escolhesse a academia para ser o lugar onde eu iria trabalhar é justamente essa questão da liberdade, né? Tem alguns horários fixos ali, mas a maioria do tempo eu consigo fazer como eu me sinto mais confortável. Então, se eu acho que eu trabalho melhor em casa, eu vou para casa e trabalho em casa. Se eu achar melhor trabalhar na universidade, eu vou lá e fico lá trabalhando, né? Se hoje eu estiver mais disposta, eu posso trabalhar o dia inteiro, até de madrugada, mas também se amanhã eu não tiver, não tem problema, porque eu faço o meu horário. Então, uma das coisas que eu mais gosto, assim, na questão do ambiente de trabalho é isso, é ter liberdade de fazer as coisas que eu quero. Legal, interessante. Isso. Porque a cada semestre, meio que a sua rotina muda. Sua rotina nunca é igual de um semestre para outro. Então, você pega outras disciplinas, pega outros horários, outros orientandos. Então, tá sempre muito diferente, né? Nada disso. Outras turmas também, né? Você conhece outros alunos. Isso. Legal. Essa questão da liberdade, eu entendo que a sua imagem passa um pouquinho disso também. Assim, questão de cabelo, sabe? Por exemplo, o seu cabelo natural transmite um pouco da liberdade de ser quem você é, do seu jeito, isso é bom para sua imagem. E eu já associo essa palavra a você, assim, ao seu jeito. Consigo ver isso. Aqui, é sua casa? É, minha sala. Aqui a gente tem um pouquinho dos elementos naturais. O estilo natural, ele tem muito essa busca pela liberdade, tá? De uma pessoa que não quer seguir muitas regras. O problema é que, se você, às vezes, fica livre demais, flexível demais, você acaba se perdendo em alguns momentos. Tem hora que vira um caos, porque tem muita coisa para fazer. Não sei se é assim com você, mas quando é muito forte o natural, isso é normal que aconteça. Aqui a gente tem a questão do natural, se você for ver elementos igual a madeira, aqui traz uma sensação de algo artesanal, questão da a folha, uma manta, coisa de tipo de tricô, de crochê, lembra um pouquinho, pode não ser, mas lembra um pouco da questão do manual. Também tem um pouco de aconchego, aquela coisa pequena, intimista, delicada, porque tem poucas coisas, é limpo visualmente, mas ao mesmo tempo tem uma misturinha ali de cor, né? Um pouquinho, uma delicadeza de cor, bem sutil. Que mais que essa imagem traz para você? Essa imagem me representa bastante, porque quando eu comecei a morar sozinha, acho que a primeira coisa que a gente monta, né, na casa é o quarto e a cozinha. Sim. E a sala era meio esquecida. E aí eu me sentia bem na sala e na cozinha. Eu me sentia bem no quarto e na cozinha. Mas quando eu entrava na sala, me dava uma tristeza tão grande que eu via ela vazia. E então eu comecei a buscar coisas que me representassem para colocar nela, né? E aí eu vou toda semana eu penso em alguma coisa para colocar nela. Vou trocando um quadro, coloco outro, coloco umas plantinhas, tiro plantinha, coloco o livro, tiro o livro. E aí eu vou mudando as coisas, porque eu acho que ela representa um lar, né? Assim, por mais que eu more sozinha hoje, mas é o meu lugar. Então, por isso eu acho que ela me representa bastante. E ela tem as coisinhas que eu gosto bastante, né? Que são as almofadas, que eu gosto muito, os meus livros ali, né? Então, as minhas fotinhas também, que eu gosto. Uhum. Uma coisa que a gente pode observar aqui também
essa questão, igual eu comecei lá com mistura de linhas, tá? Porque quando eu falo, por exemplo, aquela imagem que eu analisei antes, né? Que traz para você essa ideia do nem muito corrido, mas também nem muito, não muito parado, né? Não uma cidade super pacata ou uma fazenda, mas também nada de uma coisa extremamente tipo São Paulo. Quando a gente procura as imagens, a imagem que a gente se identifica, eu posso ter N imagens, outras várias imagens que representam a mesma coisa. Só que para uma pessoa, uma determinada imagem, ela pode bater mais forte, pode ter maior vínculo do que outra. Tá? Então, tipo assim, para essa imagem aqui, outra pessoa poderia não achar isso que você achou, entendeu? E aí, por isso que eu gosto de observar a questão das linhas, das cores, porque isso que faz mudar e que faz a pessoa identificar ou não. Se você for olhar, aqui a gente tem quase em questão de tons a mesma coisa que aqui. Um tom mais terroso, meio amarelado, até tem um prédio lá assim. A mistura das linhas, né? Linhas retas e linhas curvas, traz essa sensação do aconchego também, porque cidades menores elas têm uma sensação de maior aconchego do que cidades grandes. E aqui uma coisa interessante é a mistura das estampas, né, nas almofadas. Traz uma sensação, traz um pouco da criatividade também aqui, né? Um pouquinho de cor, legal. Já eu anotei aqui. Essa aqui, primeira coisa, em questão de mistura de elementos mesmo, né? A gente tem aqui romântico super forte na imagem, se você for olhar babadinhos, um pouquinho da transparência, mas como é no tule, também traz a sensação do romântico, florzinhas delicadas, até o óculos é delicadinho, né? Que é aquela coisa curva e tal. Então, o cabelo. Então, tem muita coisa do romântico aqui, tá? Eu associo o romântico a você, até o jeito de você falar, associo bastante isso. E também tem a questão dos livros, que é uma coisa que você gosta, eu imagino, né? Até porque na sua sala também já tem muitos livros. O que ela te representa? Mas é isso mesmo, assim, eu gosto bastante. Inclusive, eu vim descobrir que né, tinha esse estilo romântico assistindo suas aulas, porque até então, se alguém me perguntasse, eu dizia nunca, jamais. Mas realmente eu sempre gostei, né, dessa cintura mais marcada, algumas roupas um pouco mais delicadas, saia mais rodada e tudo mais. E para mim essa imagem representa bastante porque representa meio que esses meus dois lados, sei lá, né? Que eu tenho um lado um pouco mais sério, né? Uhum. Mais rígida, vamos dizer assim, por conta da profissão e tudo mais, a questão com meus apegos pelos livros e tudo mais, com o estudo. Mas eu também sou uma pessoa bem maluca, assim, né? Conversa muita besteira e tudo mais. Não parece, mas quem é, assim, do meu núcleo mais próximo sabe o quanto eu sou criativa na hora de falar besteira. Né? Uhum. Gente, Legal. é para esses dois lados, assim. Uhum. É porque o óculos parece bastante com os que eu uso. Eu sempre uso óculos mais redondo mesmo, que tem Uhum. algum ponto diferente. Já usei essa armaçãozinha. Já hoje eu uso um que tem um fundinho por dentro rosa. Então sempre tem alguma coisa que que eu coloco no óculos, sei lá, diferente. Maquiagem mais leve também, né? Mais delicada. Isso. Tá. É, aqui também, tá? Tem um pouquinho da questão do natural, por causa da questão do cabelo. Tipo, cabelo natural, com ondas, lembra um pouquinho também você. Eu ainda tô tentando identificar o terceiro estilo aqui, mas vamos lá. Eu também tô com dificuldade seríssima. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Ai, ai, Porque é assim mesmo, não, às vezes não é tão simples, mas
Bom, aqui também tem a questão de amigos, família, reunir com as pessoas mais próximas, né? Nas entrelinhas a gente tem ali uma coisa, uma mistura do romântico com o natural também, porque se você for olhar, tem florzinhas delicadinhas, a questão da comida tem uma mistura de uma coisa mais natural com coisas que não são naturais, né, que são mais artificiais, mas a gente tem um pouquinho disso aí. A mesa, material natural também. O que essa imagem te representa? Escolhi essa imagem mais para essa questão de representar muitas pessoas reunidas, né, no caso a família, os amigos, também pela questão de comer, né, que é algo que eu gosto de fazer. Eu não como muito, mas eu gosto de sentar para comer com outras pessoas, então é algo que eu gosto bastante. Conversar, isso é bem caro da minha família lá no Ceará, né? Muita gente junta, comendo junto, então isso para mim representa bastante. E a questão de decorar a mesa quando vai comer, eu gosto de fazer isso, né? De quando vai comer, eu colocar uma decoraçãozinha na mesa, nunca deixar faltar alguma coisinha assim desse sentido. Tá, ter essa delicadeza, né, de preparar a mesa quando vai Eu receber gosto. pessoas. Legal. E aqui também não tem como, né? Cores super suaves, tudo super delicadinho. Tem a questão do romântico aqui, o natural tá forte aqui. O que mais? Aqui tem um toquezinho, tá? Porque quando a gente olha esse tipo de peça, lembra muito uma coisa bem clássica, uma coisa bem antiga, né? Porque antigamente usava bastante tudo muito combinadinho. Só que também me remete um pouco à sensação do criativo, aquela coisa mais temática do, ai, do vintage, tá? O que que ela representa para você? Para mim representa a questão muito do que eu coloquei na outra imagem também. Reúne pessoas, né? Questão de xícara, só pode ter muita gente para tomar chá. Inventar coisas para fazer, eu gosto bastante, assim. Eu não acho que precisa só sair para se divertir, assim. Então, eu gosto mais de fazer coisa dentro de casa, e juntar gente, e sei lá, pensar numa comemoração, mesmo sem ter nada para comemorar, né? Só sem ter, vamos, aí eu preparo a mesa, arrumo as coisas e tal. Também porque eu gosto de coisinhas diferentes, e aí eu olhei esses que dentro da xícara, né, tem as florzinhas por dentro. Eu gosto de coisas assim que chamem a atenção por ser diferente. E também porque eu gosto de usar as peças que eu tenho de maneiras variadas. Então, nem sempre eu uso a xícara, por exemplo, para fazer chá, para tomar chá. Às vezes eu uso como um vaso, por exemplo, né, para usar uso na decoração, fazer alguma coisa assim. Então, por causa disso, basicamente, porque eu acho que é algo que dá para usar de várias formas diferentes, em decorações diferentes, em situações diferentes. Tá, tá. Uma coisinha. Tem duas coisas aqui que estão brigando, que a gente vai vendo quem você gostaria de ser. Geralmente o nosso terceiro estilo, ele é um estilo que está escondido. Quase sempre ele está escondido, principalmente na forma como a gente se veste. Eu acho que o seu terceiro estilo pode ser um pouco do criativo, tá? Pelas coisas que você foi trazendo nessa questão de procurar formas diferentes de fazer alguma coisa, encontrar com as pessoas, mas não necessariamente ser de uma forma padrão, ser um pouquinho, inventar alguma coisa para fazer, seja em casa ou tendo pessoas é o essencial. Você reforçou muito a questão de receber pessoas em casa, de ter uma casa cheia. Então, eu estou tentando entender ainda se a sua vontade de receber pessoas é pelo romântico ou se é pelo clássico. Eu não vejo você como uma pessoa clássica, apesar de ser uma profissão, né, clássica, pelo seguinte. Ontem, antes de ontem, você postou um look na comunidade
E uma das coisas que te incomodou foi o fato dele ser muito combinadinho. Então, eu não vejo você indo pela linha clássica, até porque as suas coisas, a sua sala, ela não é combinadinha, né? Ela tem coisas ali que são itens diferentes e você consegue ter essa adaptação fácil a lugares diferentes. Uma pessoa que é clássica, ela não consegue isso. Então, pelas coisas que você está falando, eu estou identificando muito mais para o lado do criativo. E eu jogaria realmente o criativo, não é o moderno, porque você também, apesar da sua vida ser de uma mulher moderna, que mora longe da família, mora sozinha e tal, você não é uma pessoa muito urbana. Então, o moderno, a pessoa ela é mais urbana, ela gosta de coisas de tendência, de coisas grandes que chamam a atenção. E o criativo ele já gosta de misturar. Ele gosta de coisas que são às vezes de época, que tem um tema, que usar uma coisa de uma forma diferente. Ele usa muito mais a criatividade para se vestir do que o moderno, que gosta de também uma certa elegância, uma coisa mais reta, colorida. Não sei, eu ficaria ali nesses três, mas assim, entre clássico e criativo principalmente. A gente vai ver, tá? Pode falar, o que você acha dessa análise por enquanto? Me surpreende um pouco, sei lá, que eu tava bem. O romântico já tinha dado ok. Já tinha aceitado, né? Já me convenci, fiquei até mais feliz. Porque eu disse, agora eu entendi porque que eu uso tanto essas coisas. Né? Já tinha dado. Mas os outros eu tava muito confusa, assim, né? Porque de vez em quando não tinha jeito. Eu olhava pro guarda-roupa e pensava uma coisa. Né? Só quando eu olhava para as imagens, eu via outra coisa, mesmo natural. Se fosse perguntar se era o meu estilo, eu dizia não, nem um pouco. Só que quando eu olhava para as imagens que eu escolhi, eu só via elementos naturais, assim, a mesa. Eu disse, meu Deus, é mais fácil a mesa. Aí, então, eu fiquei bastante na dúvida. O romântico já tinha fechado, né? Não, acho que é isso mesmo. E o natural me deixou um pouco na dúvida. E a questão do criativo, tinha hora que eu achava que era, mas tinha hora que eu pensava que era o moderno. Aí ficava na dúvida entre eles dois. Os dois, tá. A gente vai tentar tirar essa prova aí. O natural e o romântico é bem forte em você. Na verdade, você tem o natural como um primário, porque ele aparece em todas as imagens. Todas as imagens, inclusive no quem você quer ser, porque quer coisa mais natural do que isso aqui. Então, assim, tudo de madeira não é na palha, tem um material específico, mas tijolinho, planta, não tem coisa mais natural do que isso aqui, né? Então, aqui realmente já remete ao natural. Então, continua a questão dos elementos naturais, da madeira, vou colocar aqui, madeira, elementos naturais, espaço amplo, né? É um pouquinho diferente do que é a sua vida hoje, porque lá, né, o apartamento pequenininho, aqui já é um espaço maior, justamente para você receber as pessoas, então continua com a ideia de receber pessoas em casa. Cores leves e delicadas. Vamos ver a questão das linhas. Aqui também tem a mistura de linhas retas e curvas. Tá? Se você for olhar na decoração, a gente não tem muito. Não tem quase nada de elemento moderno aqui. Então vamos lá. Aqui, eu até anotei aqui, né? De novo, elementos naturais. Cores leves, delicadas, linhas retas e curvas de novo. Porque a gente tem, ao mesmo tempo que você está com uma sapatilha de bico fino, a gente tem um tênis, uma bolsinha toda delicada. Então, tem essa mistura dos elementos.
Uma coisa interessante é que, se você for observar, nós temos estilos completamente diferentes aqui entre as peças. Então, a gente tem uma coisa meio temática, né? Se eu colocar, por exemplo, essa camisa com isso aqui, eu remeto um pouco ao vintage, né? Aquela questão do shortinho alto com uma camisa de botõezinhos fechadinha assim. Elementos naturais, de novo, até nos sapatos. Então, a palha, né? Isso também tá nos brincos. O short na cor cru, né? Que eles falavam, que no linho também é uma coisa natural. Essas peças transmitem leveza, né, parecem ser frescas. Isso é uma coisa bem forte do natural também. O que representa para você? Essa daí representa a ideia de combinar as coisas, né? De formas diferentes. É algo que eu gostaria, né? Uhum. Mesmo seguindo ali uma linha, conseguir misturar mais as coisas, né? Sim, legal. Só uma observação assim que é interessante. Você falou, né? Mesmo seguindo uma linha, talvez assim, as cores estão repetitivas, né? É nesse sentido, eu imagino, né? Mas isso é isso mesmo? É. Tá. Mas isso é interessante para um guarda-roupa inteligente, tá? Às vezes a gente pensa, e nós temos muita ideia de que ter várias cores vai dar um monte de opções diferentes, mas na verdade, se a gente diminui a quantidade de cores e sabe que aquelas cores combinam entre elas, nós temos muito mais opções. Isso é um grande erro dentro do guarda-roupa. As pessoas vão lá, nossa, eu percebi que eu não tenho amarelo no guarda-roupa, vai lá e compra uma blusa amarela. Percebi que não tem rosa, compra uma blusa rosa. Aí depois não consegue combinar porque nada na parte de baixo combina de forma diferente. Eu tô pensando agora que eu me sabotei a vida inteira. Porque quando eu me pego a uma cor, eu saio comprando várias coisas naquela cor, naquele tom, né? Aí, de repente, olha pro meu armário, assim, todo preto. Olha pro meu armário, é todo rosa. Olha pro meu armário, todo laranja. Aí, o que é que eu faço? Não, parou de comprar laranja. Agora eu vou comprar outras cores. E aí, vou me metendo cor dentro, porque tem laranja demais. Isso é um erro. Tem que ter, assim, não dá sempre para ter o mesmo tom, até porque varia muito nas estações os tons das cores, né? Mas se você for olhar, dá uma olhada depois nos meus looks. Eu repito muito tons de rosa, tons de azul, tons de vermelho e tons de verde. Quase todos os meus looks têm isso. E pontualmente eu tenho duas cores, amarelo e roxo, porque combina com o restante. Se você vê alguma peça que não está entre essas cores, é uma ou outra vez, justamente porque eu já tinha comprado a peça, ou porque de vez em quando não tem problema você adicionar algum item de tendência, uma cor que está usando que você goste. Mas você pode observar que existe uma coisa mais linear dentro do meu armário, tá? Eu vou mostrar isso para vocês depois lá, justamente para vocês conseguirem criar essa base. É interessante isso. Aqui, eu não consigo, assim, pensar em outra coisa a não ser questão da criatividade. A hora que eu vi isso aqui, de estar criando, de estar imaginando alguma coisa, não tem outra coisa. Pode falar. Isso mesmo, assim. Porque qual um dos meus grandes problemas hoje na hora de me vestir, né? Eu até consigo me organizar com as minhas roupas, com as minhas coisas aqui, né? Na minha casa e tudo mais, no meu trabalho cotidiano. Só que quando eu vou viajar, eu pareço outra pessoa, eu sou outro ser humano, né? Porque eu só gosto de coisas bem confortáveis para viajar. E aí, então, tudo aquilo que eu uso aqui, praticamente eu deixo aqui mesmo. E aí, tiro do armário minhas calças jeans, tiro do armário meus tênis. Eu tenho a impressão que eu pareço outra pessoa. Não parece eu andando por aí. Porque realmente eu abandono minhas saias, não, saia desconfortável, vou usar, não vou levar não. Então, eu levo basicamente calça e camiseta, calça e camiseta. E roupa aqui, né?
no armário, que eu uso basicamente para conseguir viajar. Calça e camiseta, calça e camiseta. Ei, gente, é a época que você mais vai ter que postar coisa lá na comunidade para poder te ajudar. Eu tô aqui pensando como eu vou fazer minha mala, que eu vou passar 2 meses fora. Aonde você vai passar? No Eu Ceará? vou precisar. Uhum. Tá. Pois eu vou te ajudar. Só que olha só uma coisa que é importante. Isso acontece com você porque o seu natural é muito forte. O natural, se ele tem a oportunidade de ficar desarrumado ou de ir para a parte de conforto completo, assim, ele vai. E aí é que tá, ele acaba parecendo outra pessoa, principalmente no seu caso, que você pelo menos consegue trabalhar um pouquinho dos outros estilos. Então, isso é uma característica muito forte do natural. Eu tenho o natural, ele é o meu terciário. Só que assim, se você me der a oportunidade de ficar de pijama em casa descabelada, eu fico de pijama em casa descabelada, entendeu? Pois Sem é. dúvida. E olha que ele é o meu terciário. Então, eu me forço a trabalhar em casa arrumada, eu me forço a ter o meu momento de fazer, por exemplo, uma hidratação, cuidar da pele. Porque se eu não me forçar, o meu natural, mesmo ele sendo terciário, ele vai lá na frente, fala mais alto, fala, oh, fica aí, faz nada não, entendeu? Então tem que tomar cuidado, que isso, na verdade, é uma característica do natural. Então, isso aqui me remete muito à questão da criatividade, de você conseguir pegar uma peça e multiplicar ela, fazer coisas diferentes, né, fazer combinações diferentes, encontrar formas diferentes de você usar a mesma peça. Tá? Isso, e também tem uma coisa meio, de novo aqui, temática, né? Porque ela tá até com um chapeuzinho ali, tipo uma boina, tá bem uma coisa vintage de novo, né? Estilo vintage, estilo boho, sei lá, tem pessoas que associam roqueiro, né? Como um estilo também. São estilos temáticos que geralmente quem tem o criativo, ele tem uma tendência muito grande a se apegar a algum estilo temático. Mas eles não são considerados estilos universais, tá? Eu até esses dias estava lendo Eu sempre leio blog de moda para ver o que as pessoas estão falando lá, né? E, nossa, uma das coisas que eu li esses dias que eu falei, gente, as pessoas não entendem e escrevem sobre. Era exatamente isso. Qual estilo você se identifica? Aí tinha estilo natural, estilo clássico, depois estilo boho, estilo. Falei, não, não é possível. E ela colocou como se fosse entre 7 estilos universais. Falei, tá muito errado. Então, são estilos diferentes, tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem o estilo clássico, ela também pode adotar alguma coisa meio temática para se vestir. Mas são coisas diferentes. Aqui também traz um pouco do romântico, a questão da liberdade continua, a mistura de linhas continua. O que você vê nessa imagem? Primeira coisa é continuar viajando, né? Que esse é o meu objetivo para o futuro, continuar viajando, quanto mais melhor. Mas é bem no estilo que eu gosto de viajar, né? Que de forma mais tranquila, de forma mais livre. Eu não gosto de viajar amarrada, assim, sabe? Excursões, essas coisas assim, não é comigo. Também. Eu que devo montar meu roteiro, eu que devo montar meus mapas, gosto de fazer as coisas andando, mesmo que eu veja menos coisas, mas eu prefiro fazer andando, olhando as coisas com muita calma, sentando todo o corpo, do que ficar ticando com ponto turístico. Não só assim. Então é bem o jeito que eu gosto, fazer as coisas bem assim, tranquilamente. E também conseguir colocar alguma coisa com o mínimo de estilo na hora de viajar, para não sair andando só de short e de chinelo. Uma coisa, realmente, você não tem nada com moderno, tá? Assim, vamos terminar, mas pode. Aqui também tem uma coisa meio temática, se a gente for pensar, né? Cores mais delicadas, apesar. Uma coisa que me chamou muita atenção é que quase todas as suas imagens têm tons terrosos.
tá? Se você for olhar, até por causa da questão do natural, mas tem muito tons terrosos na imagem. Quando não é terroso, terroso é meio alaranjado, igual aqui. Aqui também tem um pouco de tom terroso, aqui também, tá vendo? Tanto no quem você é, quanto no quem você gostaria de ser, tá? E aqui também me traz uma sensação de uma cidade super romântica, já me traz uma ideia de mais calmaria do que aquela primeira imagem que você é hoje. Temos elementos naturais, isso não tem nem o que falar, né? Temos elementos românticos e delicados, mistura de linhas, e também me remete sim a uma sensação de algo mais criativo, né? Porque para mim não tem a cultura, eu não entendo nada de épocas de cultura, assim, mas antigamente essas cidadezinhas eles tinham mais delicadeza, mais capricho com as coisas do que o moderno hoje. O moderno é tudo muito quadrado, vidro, espelho, pronto, acabou, tá feito. Agora aqui você olha a delicadeza das placas, a questão do capricho de colocar uma placa escrito o que é, meio que com uma sensação de ser escrito à mão. Então me lembra muito criativo também. Pode falar. É bem isso, assim. É o tipo de lugar que eu gosto, né? De viajar. Não sei se é um lugar que eu gosto de morar, mas de viajar é. A questão das flores, que eu gosto bastante. A questão das cores, eu gosto de lugar mais colorido, assim. Realmente, a questão dos detalhes é o que chama a minha atenção. Eu gosto de fazer essas viagens mais voltadas para a questão cultural, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto de observar os detalhes das coisas que você colocou, então, o formato da placa, o formato das portas, o formato das janelas, até dos telhados, são coisas que me interessam observar no espaço que eu estou, né? Olhando o detalhe. Legal. Para mim, realmente, o seu terceiro estilo é o criativo. Se a gente fosse pensar, por exemplo, eu sei que você gosta muito de viajar, mas entre viajar para os Estados Unidos e viajar para a Itália, Itália, certeza. o que você faz? Já foi na Itália? Já foi para Não, Itália não, não. algum lugar da Europa? Sim. O que você fez? Onde você foi e o que você fez? Eu fui para Portugal e Espanha, Portugal 2 vezes, e basicamente eu andei pelas ruas, né? Fui para museu, comi bastante, eu gosto de comer Não, mesmo. né? Gosto muito de conhecer os parques das cidades, né? Parques urbanos, abertos. Então, basicamente, é o meu jeito de viajar, assim, né? Espaços abertos ou museu, assim, algo conta uma história, alguma coisa assim. E gosto de estudar bastante antes de ir também. Ler bastante sobre o lugar, sobre as histórias. Tá. Você tem mais do criativo mesmo do que o moderno. O moderno, a pessoa é urbana. Ela gosta do movimento de uma cidade grande. Porque aquilo ali para ela é aquela coisa do, nossa, eu estou em um lugar atual, sabe? Ela quer isso. A pessoa moderna, ela quer estar sempre atualizada. E não estou falando que você não, porque você gosta de ler, mas não é uma coisa. Você está mais dentro de coisas temáticas. As suas escolhas foram quase todas mais temáticas, transmitem realmente uma determinada época. Tem a questão de você observar detalhes. Se você olhar hoje o moderno, né, estruturas modernas, não tem tantos detalhes, né? E também essa questão do combinadinho que você falou lá do look me chamou muita atenção. A questão é que a gente tem que. O que acontece muito com o criativo? O criativo ele acaba gostando de tudo um pouco. E é aí que ele se perde, porque se deixar, ele quer, ao mesmo tempo que ele quer misturar um monte de coisa, ele se sente perdido e não consegue misturar. Principalmente porque assim, o seu forte é natural e romântico. O criativo é uma coisa muito sutil. Pode ser mais aflorado, talvez porque você não consiga trabalhar isso.
E é exatamente ele que está faltando quando você vai viajar, porque você acaba se entregando muito para o natural. O seu romântico, ele provavelmente está nos detalhes das peças, né? E no seu jeito mesmo de estar ali com a família e tal. Mas o natural é o que quase manda em você. Por isso que você acaba ficando perdido. O criativo a gente vai trabalhar dentro de combinações de cores, combinação de estampas, principalmente, misturar texturas. Se você for olhar, ó, essa imagem ela representa muito bem isso. Tem uma mistura de textura, uma mistura de cor. Então, assim, a gente consegue fazer isso em detalhes, né? Remete um pouco ao criativo esse tênis, por exemplo. Isso aqui remete ao natural e ao criativo, a questão de meio que a sensação de ser feito à mão, tá? Então, nós vamos só ver como que a gente vai trabalhar isso em você. Aí, à medida que você vai postando os looks, eu vou conseguindo trazer isso para você. Por exemplo, aqueles looks que você postou com calça jeans lá dentro da comunidade, eles praticamente são naturais, se você for observar. Tem um pouquinho da delicadeza do romântico, com certeza. Não tem nada do criativo. Consegue ver que não tem. Então, assim, como que poderia ser o criativo ali? Talvez na hora de colocar o colar, não colocar só um colar, fazer uma mistura de colares. Ou ser até um colar com alguma coisa não sendo metalizado, ser algo mais meio que manual, artesanal. Oi? Vários. Tem vários? Vários. Devia ter colocado. Vários. O que acontece? Quando a gente consegue analisar os estilos, a gente consegue ver o equilíbrio que o nosso look tá. Quando você vê que o look ele tá mais pro natural, que não tem nada do romântico e nada do criativo, é porque falta alguma coisa da sua personalidade. Porque se esses três estilos fazem parte da sua personalidade, quer dizer então que o seu look precisa representar isso, tá? Você vai ter que tomar muito cuidado, porque o natural é igual eu falei. Se deixar, você sai de qualquer jeito. Então, sempre que você for montar, por exemplo, vai montar a mala, beleza, mais elementos do natural, porque isso é muito forte em você. Já analisa se as peças que você colocou têm os detalhes românticos. Pega os acessórios, os sapatos, que remetem mais ao criativo, para você juntar isso tudo na hora de viajar, tá? Então, já começa analisando por aí. E começar a pesar na hora de montar os looks, sempre olha, qual que é o meu ponto criativo nesse look? Às vezes o seu ponto criativo pode ser uma mistura de elementos de estilos diferentes, ou pode ser uma coisa, igual eu falei, temática, né? Lembra um pouco um tema que ficou bem claro aqui é a questão do vintage para você. Então, sempre observar isso, tá? Aqui, vamos lá, vamos tentar colocar aqui uma frase com os 3 pontos que são fortes para você. Uma coisa que é bem forte é a questão da liberdade, né? Então, e que está muito associada ao natural. E para mim, a sua liberdade, ela tá tanto em fazer composições diferentes, quanto em peças que são práticas para você vestir, para você ficar, se locomover, né? Então, a sua liberdade está nas modelagens e nos elementos, nos materiais das peças, para te dar conforto, certo? Sua liberdade é expressada através das modelagens das peças e materiais usados. Depois eu melhoro isso aqui, viu? Às vezes fica meio formalzinho demais, mas a gente melhora. O seu romântico ele tá muito na delicadeza, né? Então, sempre com toques delicados e femininos.
E uma coisa que representa muito a delicadeza do romântico é o seu cabelo. Então, você já tem naturalmente em você um elemento romântico, tá? Uma coisa que você pode fazer às vezes é fazer um semi-preso, é um cabelo bem romântico, trança é um cabelo romântico, tá? Para fazer as finalizações. Criação das roupas, sempre com toques delicados e femininos, finalizando o look com um toque diferente e criativo, né? Como, por exemplo, mistura de estampas, cores ou elementos ou materiais. A gente vai, toda vez que postar look lá agora, eu vou ficar de olho nisso. Certo? Concorda com isso no final de tudo? Aham, é isso mesmo. Faz sentido agora, né? É natural do criativo ficar perdido com os outros estilos, porque ele gosta de vários estilos, justamente porque ele consegue fazer essa mistura, tá? Mas não é todo mundo que sustenta o estilo criativo, não. E você ainda vai sofrer um pouquinho com isso, porque é uma coisa que você vai ter que ficar sempre observando, porque ele é seu terciário, tá bom? Vamos para a análise do tipo físico? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha fita. O que você vai fazer? Eu vou te passar 3 medidas, tá? Primeiro, a gente vai tirar a medida do ombro. Então, você vai passar a fita aqui por trás. Você não vai medir exatamente aqui em cima e nem nos seios. É num ponto intermediário, ó. Tá vendo que eu não tô na altura muito do ombro, mas também não tô nos seios. Eu tô entre esses 2 pontos, tá? A sua roupa toda romântica aí. Tá. 98. 98, tá. Agora você vai tirar a medida da sua cintura. A sua cintura, você vai tirar a medida na parte que você sente que é mais fino do seu tronco. Onde geralmente a gente, na hora que vai colocar a mão na cintura assim, coloca bem nesse ponto. 72. Quanto? 72. Tá. Agora você vai tirar a medida do seu bumbum, na parte que você sente que é mais larga, assim, que tem aquela pontinha do quadril mesmo, tá? Noventa e quatro. 94. Tá. O seu 98,
10, 12 centímetros. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Tô preocupada com sua internet. Ela dá, ela aguenta. 9,2. Tá. O seu tipo físico, ele tá mais para triângulo invertido, tá? Você tem o ombro mais largo do que o quadril, né? 4 centímetros é interessante e é fácil da gente equilibrar. O que você tem que pensar sempre é, seu quadril pode ganhar mais volume do que o seu ombro. Uma coisa só que é assim, a sua cintura, ela tem uma diferença grande com o seu ombro, tá? Ela é bem definida em relação ao seu ombro. A diferença com o quadril não é tão grande. Ela é definida, mas não é tão grande. Então, o que a gente pode fazer? Usar as peças de cintura mais alta para marcar, para delinear bem essa região, tá? Então, igual aquela calça que você postou jeans, ela é uma calça bem interessante. A calça vermelha também, que é usar estampa na parte de baixo. Calça jogger, calça pantalona, calça pijama. São calças que dão volume, a clochard também dá volume na região do quadril e consegue equilibrar bem com o seu ombro. A questão do ombro, o que você tem que tomar cuidado? Quando você aumentar o ombro, você aumenta mais no quadril, para tentar trazer um equilíbrio, tá? Dessas duas regiões. E, igual eu falei, sempre tentar ao máximo delinear a sua cintura. Como o seu estilo é natural, você tende a, às vezes, querer usar peças mais soltas. Não sei se é o seu caso, tá? Mas tem muito essa questão de, vou usar uma peça mais solta que não fica pegando, né? Então, tem que tomar cuidado, porque isso, às vezes, perde um pouco do formato do corpo, tá? Principalmente da cintura. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu procurar aqui para te mostrar. Blusa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Uma coisa é uma blusa assim, que é completamente folgada e solta. Outra coisa é uma blusa assim, que é soltinha, mas tá vendo que ela faz a volta aqui da cintura? Então, só tomar cuidado com isso. Hoje em dia, as blusas, principalmente de poliéster, o que a gente mais encontra, igual essa sua blusa, ela é de poliéster, é ela completamente reta, tá? Mas como que você pode conseguir uma cinturinha colocando a blusa por dentro da calça? Já consegue criar essa cintura. Se ela ficar muito, muito folgadinha, o que você pode fazer? Depois eu vou até gravar o videozinho para mostrar para vocês, mas prender ela um pouquinho para trás, que aí ela consegue delinear a parte da cintura. Então, só tomar cuidado com isso para não perder muito o formato do seu corpo, tá? Porque apesar da sua cintura não ter tanta diferença com o quadril, ainda assim você tem uma cintura marcada. E isso é importante para você desenhar bem a ampulheta. A gente sempre tenta chegar na ampulheta porque ele traz uma proporção, tá? Não é a questão de, o corpo ideal é o mais fácil de vestir, porque tem as suas dificuldades também. Mas é mais por questão de proporção. Quando a gente vê só o ombro, parece que a gente esquece da parte de baixo, sabe? Não consegue ver o look como um todo. Do mesmo jeito, quando a gente só vê quadril. Então, por isso a gente tenta equilibrar. O olhar humano, ele sempre tenta buscar por equilíbrio. Se você vê uma coisa meio torta, você automaticamente meio que já arruma ela assim no olhar, porque a gente procura esse equilíbrio sempre, tá? Então, só olhar isso direitinho. Peças que são mais acinturadas, mesmo sendo soltinhas, para você não cair na armadilha do natural. Tem alguma dúvida sobre tipo de corpo? Tem alguma coisa que você quer perguntar? Esse já era um que eu já imaginava, assim, porque dá para ver, acho que é bem visível. E também, minha família também tem essa mesma estrutura, então era algo que eu já
meio que sabia. Mas eu confesso que eu adoro calça apertada. Adorava, né? Hoje nem tanto. Até que eu comprei uma calça e me arrependi depois. Isso aqui não combina mais comigo. E gosto muito de manga larga, que mostra o ombro. Eu gosto demais desse ganinho. Tá. O que que acontece? Você pode continuar usando, mas você vai ter que equilibrar em algum ponto. Por exemplo, se você coloca uma manga mais larga, soltinha aqui em cima, e coloca uma calça apertada, skinny, você vira casquinha de sorvete. Se é uma coisa que não te incomoda, ok. Tem hora que também a gente não pode ficar 100% apegada a isso. Mas tem dias que a gente olha e fala, nossa, tá esquisito, e não sabe o que que é. Muitas que eu falo, né? Quando você olha, tá estranho, não tá sabendo o que que é, duas uma. Ou você não tá vestido do seu estilo, tá uma coisa só, ou o seu tipo de corpo não tá, você não tá valorizando o seu corpo. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, coloca um ombro a ombro ou coloca um ombro vazado e joga uma saia mais larguinha, joga uma calça pantalona, coloca cor na parte de baixo para destacar essa região, que aí você vai conseguindo equilibrar, tá? Eu vou comentando com você também, por exemplo, aquela calça de oncinha, né, que você postou. Por mais que ela tenha oncinha, você vai ver uma diferença a hora que você coloca ela com uma camiseta preta e com a vermelha. A vermelha ela vai aumentar um pouquinho mais o ombro do que a preta, tá? É normal. Mas isso não quer dizer que você não vai poder usar a preta, tá bom? Ó, a vermelha. Tá? Mas assim, você vai ver, peças mais soltinhas embaixo vão equilibrar melhor, tá? Em relação ao seu guarda-roupa hoje, como que ele tá? Com essa questão de você ficar viajando, tem peças que ficam no Ceará e tem peças que ficam aí? Como que é? Muito poucas. Poucas estão lá no Ceará. Tem algumas, mas são poucas. Às vezes eu deixo alguma, mas não é muito, não. A maioria fica comigo mesmo. Até Tá. porque às vezes eu tenho que ir para outro lugar também, né? Não só lá para o Ceará, então a maioria das coisas aqui. Tem poucas coisas lá, poucas peças ou algum sapato que eu uso muito pouco. Tá, entendi. E hoje o seu armário, ele é grande? Você quer me mostrar, se você quiser? Posso mostrar. Tá. O meu armário chega a ser muito grande, mas eu acho que é muita peça, às vezes. E, por exemplo, eu acho que eu devo ter agora sei lá, umas 100 blusas ou um pouco mais. De peça inteira, deve ter umas 30, assim, vestido, macacão, com essas coisas assim, macaquinho e tudo mais. Então tem muita peça, e o que eu acho mais também é que eu tenho muita peça estampada, porque eu amo estampa. Eu ia falar isso, muita coisa estampada. Então eu já tentei, por exemplo, arrumar o guarda-roupa por cor, mas eu não consigo. É impossível, porque é tudo tão colorido, tão estampado, que eu não consigo. Porque eu acabei ficando com guarda-roupa estampado, porque eu sempre gostei de coisas diferentes. Uhum. Então, assim, aquela blusa ali é mais diferente, pois é ela que vai comigo. Então, eu acabei pegando blusas muito estampadas e calças muito lisas, né? Tipo, uma calça jeans, uma calça skinny preta, porque aí colocava todas as minhas blusas e dava certo. Né? Só que depois eu comecei a achar muito estampado. Então, deixa eu te falar uma Então, coisa. Rapidinho, mas olha só para você ver. Quando você vai comprar, você vai lá e procura algumas peças diferentes, beleza? Só que na hora de se vestir, você acaba caindo no padrão. A blusa diferente com uma calça jeans. Tem nada a ver com o seu estilo, entendeu?
Então, assim, a escolha de uma coisa diferente não indica que você vai se vestir de forma diferente. Consegue ver isso? Porque às vezes dá preguiça de procurar as coisas. Então é mais fácil pegar a calça É, né? lá, que é clarinha, com a blusa. E também tem muito assim de como eu escolhi as minhas roupas na infância, também tem bastante disso, né? Então, que minha mãe diz assim, não, procura uma calça que dê certo com tudo, né? Que é para você não ficar tendo dificuldade de usar a roupa. Então, basicamente, vem disso. Uhum. Então, eu basicamente tento organizar o guarda-roupa pelo tipo de manga. Entendi. E coloco as mangas longas de um lado, as mangas mais curtas do outro. Aí do outro lado. Opa, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu sugiro que talvez você separe as peças estampadas e as peças lisas. Ah, tá. No lugar de você colocar. Aí você coloca as lisas por cor e as estampadas juntas. Para Você, você. Oi, você consegue me ver? tá travado o vídeo, mas eu tô te Ah, ouvindo. ele tá fechando, não sei por quê. E aí do outro lado, eu tento colocar as que não tem manga. Mas essas daqui eu já uso bem menos. É bem mais difícil usar essas daqui. Por quê? Mas as que não tem manga. E na arara eu coloco as que eu tô usando, Uhum, achei super legal essa ideia. que dá para usar outras vezes. Aí toda semana eu dou uma olhada, tento montar alguma coisa com elas e pegando outra coisa do armário e colocando as que estão né, para lavar. Então, é isso. Eu gosto muito das minhas coisas, gosto demais. Uhum. Deixa eu voltar a ligar aqui, que acho que ele está descarregando, ele está desconectando, porque ele está na tomada. Ó, eu gostaria de sugerir de você separar as peças estampadas das peças lisas, principalmente na parte de cima, para ficar mais nítido a, a proporção de cada uma. Né? Uhum. Porque eu sei que você tem a tendência de ir mais para peça estampada, mas você precisa ter isso nítido na hora de comprar. Porque às Uhum. vezes, a hora de comprar, você se engana. Ah, não, mas nem parece ter tanto. Aí vai lá e compra mais uma peça estampada, né? E eu E penso assim, às vezes, eu vou pegar a peça mais bonita que eu achar. Então, não importa se vai dar certo, é a peça mais bonita que tiver, eu vou levar. Porque eu quero aquela peça que é a mais bonita. Aí depois eu fico a mais bonita assim, parada. Oi, gente. O que você vai fazer? Tá? Vou te passar um exercício que é um pouco trabalhoso, mas que para você vai trazer uma clareza gigante em relação ao seu armário. Até esse exercício, ele tá no. Eu passei hoje para vocês o teste para vocês fazerem. Depois até tenta baixar, porque alguém comentou que não estava conseguindo baixar. É, e aí, se não der certo, você me fala. Mas é o seguinte: qual que é a ideia de um guarda-roupa inteligente? É a gente conseguir ter coerência nas cores. E essas cores, elas vão ter coerência tanto nas peças lisas quanto nas peças estampadas. Então, se você observar também lá nos meus looks, você pode, quando eu posto aquelas fotos, 10 fotos com a mesma peça, dá uma olhada nas estampas. Quase todas as estampas têm pelo menos um tom de verde, ou um rosa, ou um azul, ou um vermelho, justamente porque na hora que eu pegar elas, elas vão combinar com as minhas peças lisas. Então, observa isso que é interessante. Ou seja, a coerência está dos dois lados, tá? A minha sugestão de exercício é o seguinte: cataloga as cores que estão dentro do seu armário, Uhum. tá? Então, por exemplo, você vai lá, olhou, essa peça lisa rosa, beleza, tem um ponto rosa, né? Tem uma peça rosa.
Ah, isso aqui, não precisa, eu vou falar do acessório, mas faço por enquanto para as peças, tá? Os acessórios vai ser consequência dessa análise. Ah, azul, coloca lá azul. A estampa tem vermelho e laranja, que é aquela estampa da oncinha, tem um detalhe laranja. Coloca vermelho e laranja. E vai marcando, né, nessas cores a quantidade de peças que vão aparecer. Faz isso separado, peça de cima e peça de baixo. Porque as cores que mais aparecerem são as cores que você tem que dar prioridade nas próximas compras. Se, por exemplo, aparece muito vermelho e você não tem nada de peça lisa de baixo vermelha, então você sempre vai combinar com jeans. Não vai fazer sentido, entendeu? Isso já vai te dar uma orientação de onde você vai dar prioridade e provavelmente, pelo jeito, você vai ter que dar prioridade talvez numa próxima compra, se você quiser comprar, tá? Não é obrigatório, mas já fica aí, né, para você, sei lá, vai comprar daqui a um mês, já vai te orientar. Se você vai comprar, provavelmente você vai ter que comprar a parte de baixo, para conseguir ter uma multiplicação maior, já que você tem muita peça estampada, tá bom? Então, você faz esse exercício. Peças de cima, as cores, peças de baixo, e aí depois posta lá na comunidade para eu poder te fazer a orientação certinho. Tá bom. Tá bom? Beleza. E vamos segurar nessas estampas aí por enquanto. Eu fiz a sugestão lá com a peça, com a calça vermelha, tá? Sim. Eu até gravei um videozinho, expliquei. Uma coisa que é importante você entender. Quando a gente vai combinar estampa, o que a gente olha são as cores que estão dentro da estampa. A cor que mais aparece é aquela que a gente mais vai procurar as possibilidades de combinações do círculo cromático com ela. E aquelas cores em detalhes, a gente pode repetir um tom dela na peça de cima. Aí depois dá uma olhadinha, se você tiver alguma dúvida lá, pode perguntar. Tá bom. Tá bom? Gostou do nosso encontro? Adorei. Ai, que bom. Milânia, tem só mais uma coisinha que eu quero conversar com você. Sim. É porque, assim, né, como a gente fala de imagem e tudo, é sobre a questão do seu cabelo natural, ok, tá lindo e nossa, é muito difícil de cuidar, eu imagino, porque eu acho, pelo menos. Agora, uma coisa que eu tava observando, que a gente conversando, é sobre a sua sobrancelha. Uhum. A sua sobrancelha, ela é bem clarinha, né? O seu cabelo ele é mais escuro do que o tom da sua sobrancelha. E o que eu mais senti é que ela tá um pouquinho distante aqui no meio. Tem alguma falha? Como que é? Como que você faz? Onde que você faz? Como que é? Não, é porque, na verdade, minha sobrancelha já é mais separada mesmo. Ela não tem muito pelinho aqui. E esses pelinhos que começam, eles são mais claros do que os da ponta. Entendi. E aí fica parecendo que ele é mais separado ainda, porque ele é assim, Entendi. meio claro demais. E outra que ele tem umas falhinhas de cor. Então tem uma parte que é mais escurinha e outras partes que é mais clara. Aí quando olha assim, numa foto, num vídeo, ela parece que isso aqui não existe. Tá. É que eu tava observando, assim, é porque quando a gente olha a sobrancelha, geralmente a nossa sobrancelha aqui, ó, tá vendo essa região do nariz? É aqui que ela tem que começar para harmonizar melhor com o nosso rosto, tá? Uhum. Eu não, assim, como você falou que os pelos são clarinhos, então talvez não vai fazer muita diferença. Mas uma coisa que me ajudou muito, porque a minha tava mais separadinha, foi fazer sempre uma escovação aqui nessa região para nascer, para fazer nascer pelo, tá? Isso me ajudou bastante. Depois, até nos lugares que às vezes é mais fácil, se você tiver, faz essa escovação e vê se dá algum resultado. Demora um tempinho para dar resultado, tá? Mas faz uma diferença grande. Tá. Sobrancelha, ela manda também bastante no nosso rosto. É verdade. Não, tá bom então, Milânia. É isso. Qualquer coisa pode procurar lá na comunidade e a gente continua aí. Tem um ano juntas aí. Tá bom. Tá bom? Então Tá. tá. Até mais. Beijo. Tá. Até mais. Obrigada. De nada.